Palavra para cima. O tema da nossa ministração de hoje é cuidado com os falsos profetas. É um alerta, de fato, à Igreja de Cristo, em especial ao povo de Deus que sempre está acompanhando o nosso programa. E hoje eu acordei, como falei anteriormente, acordei de madrugada, estava lendo algumas coisas e esse tema ele me veio porque eu sei que ele vai ser um divisor de águas para muitas pessoas que estão nos acompanhando, que já têm o hábito de estar nos acompanhando, não só através do nosso programa no rádio, mas como também nas redes sociais. Eu queria trazer alguns versículos para dar base, para dar ênfase ao que vamos falar hoje aqui. Os dois primeiros versículos se encontram no livro de Judas, capítulo 1 de Judas, né? Só tem um capítulo. É o penúltimo livro da Bíblia. Para quem nos acompanha aqui, está conseguindo nos ver, já é o finalzinho da Bíblia. Depois de Judas, vem Apocalipse. E aqui não é o Judas Iscariotes o que traiu Jesus. E diz assim, ó. Primeiro capítulo, né? Obviamente. Versículo 3 e versículo 4. Eu vou ler os dois agora para você. Diz assim: Meus amigos queridos, eu estive planejando escrever-lhes a respeito da salvação que Deus nos deu. Porém, agora vejo que em vez disso, devo escrever-lhes de outra coisa, insistindo com vocês para que defendam bravamente a fé que Deus, uma vez por todas, entregou ao seu povo. Defender a fé com bravura, com avidez. Digo isto porque alguns homens ímpios infiltraram-se dentre você, infiltraram-se entre vocês, sem serem notados, dizendo que depois que nos tornássemos cristãos, podemos fazer e andar como quiséssemos. Esses ímpios transformaram a graça de nosso Deus e o destino de tais pessoas, transformaram a graça do nosso Deus, e o destino de tais pessoas já está traçado há muito tempo, pois eles se voltaram contra o nosso único mestre e Senhor Jesus Cristo. Aqui o escritor, ele nos orienta a tomar cuidado. Ele diz, olha, eu ia falar uma coisa, no verso 3, ele diz assim, olha, eu ia escrever para vocês sobre uma coisa, mas eu sinto a necessidade agora, eu acredito que por uma direção do Espírito, ele diz, olha, eu sinto a necessidade agora de falar de outra resenha, de falar de outra coisa, que é a defesa da fé. Vocês precisam defender a fé de vocês bravamente em Cristo Jesus. E no versículo 4 ele diz, olha, no versículo 3 ele diz, ó, defendam bravamente a fé que Deus deu a vocês e tal e tal. E no versículo 4 ele vai explicar o porquê dessa defesa. Porque algumas pessoas estavam se infiltrando no meio deles para dizer, olha, uma vez que você aceitou Jesus, fica tranquilo e relaxado, meu irmão. Agora você tudo pode naquele que te fortalece. É o que muitas igrejas até pregam, né? Que é o evangelho liberal, da liberdade. Que você tudo pode. Nele você pode. Não é assim, não. Não é o evangelho que você tudo pode. É o evangelho que tudo você pode em Deus. Em Deus você pode fumar maconha? Não. Em Deus você pode sair por aí matando todo mundo? Não, claro que não. Então esse tudo pode está falando de tudo pode, de acordo com o que a Bíblia ela nos orienta. Eu posso chegar para qualquer pessoa, parar ela no meio da rua e fazer uma oração. Eu posso sim. Então está falando de um tudo pode, de uma liberdade de acordo com os preceitos de Deus e com o que Ele nos traz aqui no manual. E Ele está nos orientando, ó. Digo isto porque alguns homens ímpios infiltraram-se entre vocês sem serem notados, dizendo que depois que nos tornássemos cristãos, podemos andar como quiséssemos. Esses ímpios transformaram a graça de nosso Senhor Deus. E o destino dele e o destino de tais pessoas já está traçado há muito tempo, pois elas se voltaram contra o nosso único mestre e Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas elas entram na igreja e elas não têm tanta noção e acabam se desviando porque acham que estar na igreja é estar em um mundo onde só tem pessoas boas, onde só tem pessoas que querem o bem delas. E muitas vezes algumas elas até se mostram dessa forma. Ou você acha que essas pessoas que se infiltraram no meio dos cristãos, como aqui o escritor ele nos fala, você acha que elas chegaram o quê? Com
aquele chifrinho do Satanás dizendo: ô rapaz, sai de Jesus, é melhor estar com o diabo. É claro que não. É claro que não, meu irmão e minha irmã. Eles se infiltraram no meio do povo de Deus como cristãos. No caso, falsos cristãos, como joio. Tem outro trecho aqui da Epístola de Judas que diz assim, ó, versículo 19. Eles provocam divisões entre vocês, amam os desejos pecaminosos da sua alma e não têm o Espírito de Deus morando neles. Trazendo outra característica de pessoas que muitas vezes se infiltram no nosso meio, se infiltram no meio do Evangelho para fazer divisões, para fazer contendas. Você já viu pessoas nesse sentido? Você já viu pessoas assim? Ah, eu vou sair daqui, vou abrir minha igreja, vou abrir meu ministério. Eu prego melhor do que esse pastor? Rapaz, essa dirigente do ciclo de oração, sei não, viu? Ô mulherzinha chata, eu não vou com a cara dela. Eu não gosto dela. Você já viu pessoas nesse sentido? Eu não sei porquê, mas eu olho para ela e eu sinto que tem alguma coisa de errado. Só inveja no teu coração. Você já ouviu pessoas falarem esse tipo de absurdo? Você já viu pessoas falarem esse tipo de coisa? Ei, eles provocam divisões entre vocês, amam os desejos pecaminosos da sua alma e não têm o Espírito de Deus morando neles. E novamente aqui, no versículo 19, se repete a mesma história do versículo 3 e o versículo 4. No primeiro ele dá uma característica, né? Aqui no versículo 3 em especial ele diz, ó, defendam sua fé. Vocês precisam defender a fé que Deus colocou dentro do coração de vocês. Defendam os princípios bíblicos, os valores cristãos. E aí no 4 ele diz de quem é que é pra gente se defender. E diz que essas pessoas ímpias estão se infiltrando. No 19 e no 20 diz assim, ó. Eles provocam, traz características de quem é esse povo e do que é que eles fazem. E o versículo 20 diz, mas vocês, queridos amigos, devem edificar as suas vidas firmemente sobre o alicerce da santíssima fé que vocês têm e devem orar no poder e na força do Espírito Santo. Em outras versões, isso aqui fica ainda mais claro, de dizer, ó, vocês, meus irmãos, precisam orar no Espírito Santo, com a vossa fé santíssima. Em resumo, aqui ele dá uma característica, esse povo ele faz divisão, esse povo faz isso, esse povo faz aquilo. Mas você se posiciona em fé. Comece a orar no Espírito Santo. Se fortaleça no Senhor. É isso que o versículo quer dizer. Se fortaleça em Deus. Se a gente volta um pouquinho mais, no livro de 2 João, vai dizer assim, ó, se vocês forem além do ensino de Cristo, perderão a Deus de vista. Mas se forem leais aos ensinos de Cristo, terão a Deus também. E então terão tanto o Pai como o Filho. Quando a gente começa a dar ouvidos a pessoas que trazem ensinamentos que não tem nada a ver com o Evangelho, é basicamente isso que acontece. Você começa a se distanciar de Deus. Você começa a não ter mais um vínculo de relacionamento com pai e filho. Quais são esse tipo? Que ensinamentos são esses, Pablo? Que o dízimo não é mais para essa nova aliança, que agora você só tem que dar oferta. E na maioria das vezes que as pessoas vêm dizendo, o dízimo não é dessa aliança, você pode ter certeza que nem ofertando elas ofertam na vida de irmãos, nem muito menos da igreja. Dá uma coisa ou outra. Não, o dízimo não é para essa aliança, Pablo. Fulano de tal falou. Vem outra pessoa e diz assim, olha, eu li na Bíblia e eu vi que agora dar chapinha no cabelo é pecado. Usar produtos artificiais no cabelo é pecado. Isso é ensinamento bíblico, mano. O que é que um creme vai impedir de Deus ele te usar? É claro que não vai te impedir. E a Bíblia diz, ela é bem clara, ela diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas quando você está dando ouvidos a outro tipo de coisa, a fé naquilo ali começa a ser gerada também. Não, Pablo, mas eu estou olhando aqui só porque eu achei interessante, eu nunca tinha visto esse... Não. Por que você não acha interessante uma ministração e não bota uma ministração no teu rádio, não bota uma ministração na tua casa, para espantar muitas vezes esse espírito de confusão que está aí dentro e tu nem está orando direito? Meu amigo.
A ministração está sendo dura, mas muitas vezes a gente precisa de algo que nos puxe para perto. Nem sempre vai ser pelo amor. Nem sempre também vai ser pela dor. Que aqui eu não estou batendo em ninguém. Mas às vezes é algo que a gente não gostaria de estar naquela situação, ou de ouvir aquilo ali. Se essa palavra está servindo de ensino e de vacina para você, pegue ela e agarre. Porque isso só está acontecendo na sua vida agora, não é visando o teu sofrimento, nada disso. É porque Papai do Céu ele tem coisas maiores para você. E ele precisa que você não fique se detendo em coisas pequenininhas como essa. Espírito de divisão, de contenda dentro da igreja, daqui a pouco você começa a dar ouvidos a coisas que não tem nada a ver. E aí você nem vai ter o pai nem o filho. Se vocês forem além do ensinamento de Cristo, perderão a Deus de vista. Mas se vocês forem leais aos ensinos de Cristo, terão a Deus também. E então terão tanto o pai como o filho. Se alguém for ensinar a vocês e não crer no que Jesus ensinou, nem sequer o convidem a entrar em suas casas, nem o saúdem. Se vocês fizerem, estarão tornando-se companheiros dele e da sua obra maligna. Tem alguém dentro da tua igreja só criticando o pastor, trazendo ensinamentos que não condizem com o evangelho, e que você está meio pensativo, porque você não lê a Bíblia direito. Aí qualquer informação você já fica meio balançado. Ei, irmão, que é isso? Que é isso? Se posiciona em Deus. Começa a orar, começa a ler, começa a buscar o Senhor. Pablo, eu não tenho tanto tempo, não tem problema. Pega um versículo, medita nele. Mas tem uma vida de oração, tem uma vida de entrega, uma vida de constância com Deus. E aí você vai saber discernir se o que fulano de tal da internet, o pastor exclusivo do ministério online, ele está falando de acordo com a Bíblia. Isso é sério, amados. Quantas e quantas pessoas não têm saído das igrejas por dar ouvidos a pessoas que não têm uma vida com Deus, saído de suas igrejas por darem ouvido aos ensinamentos errados. Isso é muito sério nos dias de hoje. E ou eu e você estamos posicionados diante desse evangelho, ou a gente fica suscetível a ir para um lado e para o outro, e para um lado e fica nessa sempre. Ei, Deus ele não tem isso para a gente precisa estar firme, crendo. Essa é a minha Bíblia, eu creio no que nela está escrito, eu leio ela, eu a pratico, eu tenho uma vida de oração. Se vocês o fizerem, estarão tornando-se companheiros dele e das suas obras malignas. Olha o que é que Deus ele coloca como obra maligna. Você dá ouvidos, dá atenção a pessoas que pregam um evangelho diferente. Ah, Pablo, mas fulano de tal, ele não crê muito como eu creio, mas ele tem uma palavra tão bonita, eu gosto de escutar ele. Tem uma palavra bonita, mas está de acordo com a Bíblia. Esses ensinamentos de yoga, esses ensinamentos que você vê sobre relaxamento e não sei de que e tal, eles condizem com o evangelho que você crê, que você acredita? Não condizem? Deixa para outras pessoas que vão precisar daquilo. Você tem o evangelho de Cristo. Pablo, o que eu escuto não tem nada a ver, não influencia minha fé. Amém, continue. Mas se são coisas que muitas vezes divergem um pouquinho, e ali tem outra coisa que já te deixa com uma pulga atrás da orelha sobre o evangelho de Cristo. Ei, sai fora disso. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas o do contrário também é diferente. Se você começa a se alimentar de pouquinho em pouquinho, você já está fora do evangelho. Como diz o verso 10, né? Se alguém for ensinar a vocês e não crer no que Cristo ensinou, nem sequer o convidem a entrar em suas casas, nem o saúdem. Posicionamento. Você está vendo que alguém está falando de um evangelho? Nosso vereador Bruno, tamo junto, bom dia. Nosso amigo Guilherme Regis, bom dia também. Se você está vendo que alguém está falando o evangelho, está pregando um evangelho que não condiz com as escrituras, não fica com dúvida não. Já para de escutar. Antigamente não tinha redes sociais, né? E por isso que aqui na epístola de 2 João, você vê ele dizendo, ó,
Se alguém for ensinar vocês e não crê no que Jesus nem sequer o convidem a entrar em suas casas, nem o saúdem. Se naquele tempo tivesse Instagram, Twitter, Facebook e coisas nesse sentido, ele já ia dizer assim, ó, bloqueia esse tipo de gente. Bloqueia esse tipo de gente. Ah, é meu parente, não tem nenhum problema, você fala, se comunica, né? Mas bloqueia esse. Tá vendo que todo dia fica te mandando conteúdos para questionar a tua fé, para trazer ensinamentos bíblicos que não condizem, falando de reencarnação, de um Jesus que muitas vezes você não conhece. Ei, esquece isso, bloqueia, dá um basta, mas se posiciona. Se posiciona como foi nos ensinado, logo no primeiro versículo aqui já de Judas, versículo 3. Meus queridos amigos, eu estive planejando escrever-lhes a respeito da salvação que Deus nos deu. Porém, agora vejo que, em vez disso, devo escrever-lhes de outra coisa, insistindo com vocês para que defendam bravamente a fé que Deus, uma vez por todas, entregou ao seu povo. Defendendo bravamente a fé, se posicionando, que Deus deu ao seu povo. E uma das formas de defender a nossa fé é nos posicionando em oração, como eu trouxe também no verso 20. A gente tem que ter cuidado, minha gente, principalmente nesse período de internet, onde qualquer pessoa para virar um pastor, basta botar o PR, né? Um exemplo, o meu arroba é Pablo Rocha Real. Se eu botar lá pr.pablo, pastor Pablo. Hoje muitas vezes você vê pastores, pastoras, evangelistas, profetas, apóstolos, diáconos, ousados, o cara da profecia. Você não vê ele num pastor, você não vê ele pastoreando uma igreja, você não vê ele com a família dele, mas nas redes sociais está lá, pastor tocha de fogo, alabacébias, né? O tom de voz muda, a postura vocal muda. Ei, Deus ele não quer isso, ele quer vida. Ele quer a palavra viva sendo pregada. Você está em um local onde as pessoas estão com um ensinamento que está te trazendo dúvidas sobre Cristo Jesus, procura uma pessoa madura na fé, um crente de verdade. Não procura um crente meia boca não, senão você vai ficar com ainda mais dúvida. Procura, pelo amor de Deus, procura um crente de verdade para te ensinar, criatura. E tira essas dúvidas do teu coração. E a partir desse momento você vai se posicionar em fé da forma certa. Você está em um ambiente onde tem pessoas te influenciando a acreditar num Jesus que você nunca viu na vida. Não, porque o meu Jesus ele é mais liberal. Uau. Se apega no meio dos crentes de verdade e diz, me explica isso aqui, eu quero entender isso aqui, eu quero viver o evangelho com ele. Sabe por quê, meu amigo? Porque quando você está na angústia, no aperto, na dificuldade, sabe quem é que o crente safado vai procurar? É o crente de verdade. Irmão, você pode orar pela minha vida. Você pode chamar aquele grupo de irmãos que vez ou outra eu ia lá. Então não vai procurar os crentes que não estão firmados no evangelho não. Você está com alguma dúvida, chegou recente no evangelho, não tem problema. Se firma com a palavra de Deus e procura se associar com pessoas que estão firmes na fé. Porque elas vão te livrar dos falsos profetas. Os ensinamentos delas vão te livrar dos falsos profetas. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar agora, vamos agradecer a Papai do Céu por mais essa palavra. Senhor, nós te rendemos graças por tudo que foi trazido, por tudo que foi ministrado aos nossos corações nessa manhã, Pai. Te rendemos graças porque a cada dia ensinamentos proféticos vêm sendo liberados aqui ao teu povo. E esse é um deles. Para que a gente venha estar alerta a esses pregadores, a esses falsos profetas, a irmãos muitas vezes que se infiltram nas nossas igrejas e em paróquias onde é pregado o teu evangelho, se infiltram para desvirtuar o teu povo, para tirar o foco do teu povo. Nós repreendemos isso em o nome de Jesus, Pai amado. Declaramos todas as pessoas que vão estar ouvindo esse programa, que estão ouvindo esse programa, que estão vendo esse programa também pelas nossas redes sociais, tendo discernimento claro. Espírito Santo, nós clamamos por discernimento claro, para que a gente venha, quando muitas vezes estiver em um ambiente, ter aquela impressão por dentro, o Espírito Santo, você nos sinalizando, dizendo, opa, aqui é um bom ambiente, aqui tem sido pregada a palavra de Deus. E também quando não estiver acontecendo nada disso, vier aquela sinalização por dentro e dizer, esse local não é para você. Pai, nos dê essa clareza ainda mais aguçada, Senhor.
de julgar as coisas. Em especial essas profecias que muitas vezes são liberadas para o Brasil, para as nossas vidas, para as nossas famílias. Nos deixa ainda mais aguçados, Pai, para ouvir a Tua voz e ter esse discernimento claro. É o que te pedimos e já te agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus. Se você crê comigo, você diga amém e aleluia.